Agora vamos falar da terceira etapa, né? Da lenda Afrodite e Psique. Hoje eu estou gravando num lugar diferente, é um quiosque, aqui onde eu moro, né? No condomínio onde eu moro. É um lugar muito bonito. Só relembrando, né? A Psique, nossa princesinha frágil, bonita, delicada. Na primeira etapa ela passou pela morte, né? E que foi o casamento dela. Ela casou com a morte, mas aí Eros salvou ela, que é o Deus do amor. Então foi uma morte e depois seria uma ressurreição ao mesmo tempo, né? Que todo casamento é isso, morte para um tipo de vida e nascimento para um outro tipo de vida. E pessoas que passam pela morte, talvez não precisa ser só pelo casamento, pode ser uma outra morte, né? Pode ser um incidente muito doloroso na vida, onde a pessoa morre por uma parte do ser dela e nasce uma nova forma de viver. Depois a Psique foi para o paraíso, um paraíso infantil que todos nós queremos, né? E desejamos, mas que não se sustenta a longo prazo, e ela não obedeceu ao marido dela. E aí, conforme ele havia prometido, o paraíso acabou. No final, ela teve que se agarrar aos pés dele, né? E foi jogada para fora. Nessa etapa aí, quando a Psique pega a lâmpada para olhar quem é que dorme com ela e pega a faca, são dois símbolos. Ela usou só a lâmpada, né? Ela acendeu a lâmpada e viu que era o Deus do amor. E ela não chegou a usar a faca. O que significa a lâmpada? A lâmpada é a luz da consciência, né? Quando você tem um problema, você primeiro tem que olhar o que está acontecendo com calma, para depois usar a faca, se tiver que usar, e cortar alguma coisa. A faca simboliza a língua afiada, né? A língua afiada que a mulher tem. Então, muitas vezes as pessoas, de forma geral, as mulheres, né, usam primeiro a faca. Sai destruindo, sai palpitando, sai criticando de forma áspera, e depois vai ver o que realmente está acontecendo. Então o ideal é que você use primeiro a lâmpada. Há uma lâmpada movida a azeite, o azeite que suaviza as engrenagens de uma máquina, né? Não é uma luz do sol que clareia tudo, pode até ofuscar, né? A lâmpada é uma luz tênue, uma luz suave que só o feminino sabe usar, né? Que é a mulher que é a portadora da luz, a luz da consciência. Então ela agora, nossa princesinha, está fora do paraíso, está grávida, jogada num capim seco. Como é que ela vai fazer para viver, né? Ela precisa se alimentar, ela precisa viver, ela está grávida. Então a primeira coisa que ela faz é entrar em desespero, né? Ela senta e chora. Então daqui para frente o mito vai dar muitas orientações, o que você tem que fazer quando você entra em desespero. A mulher, principalmente, é sentar e chorar, que a ajuda vai vir. Então ela senta, chora, sabe que não vai sobreviver, e ela pega e vai. Tem um rio perto, né? E ela decide que vai se suicidar, vai se jogar no rio e vai morrer. Só que quando ela chega perto do rio, na beira do rio está sentado o deus Pan, com a ninfa no colo, e ele dissuade ela, fala: não faz isso não, vou te dar uma ideia, vai lá e conversa com Eros, que é o deus do amor, roga por ele vai te ajudar. E aí ela decide, só que Eros voltou lá para o tempo de Afrodite, da mãe dele. Então ela pensa: como é que eu vou lá, né, e ter que enfrentar a Megera, Afrodite. E ela decide ir atrás de Eros, mas não tem coragem de ir direto a ele, ao templo onde ele está. Ela vai nos outros templos com as outras deusas, só que nenhuma deusa ousa contrariar Afrodite, né? As deusas não querem ajudar a princesa porque elas têm medo de Afrodite, né?
Então, no fim, ela vê que não tem outra alternativa, ela vai até Afrodite para ver se encontra o Eros. E para variar, para variar, né, a Afrodite primeiro passa um sabão nela, né, como toda sogra, né, ou uma madrasta, né, passa um sabão na menina, fala, você não serve para nada mesmo, você é uma inútil, né, como é que você foi acabar com esse casamento seu, você só serve para lavar prato, nem isso você não sabe fazer. Primeiro acaba com ela, aí depois fala assim, vou te dar uma chance, eu vou te dar 4 tarefas para você fazer, e se você falhar, você morre. E aí ela apontou para um monte de sementes, uma montanha de sementes, tamanho de uma casa, assim, cheia de sementes, tudo misturado, feijão, arroz, semente de girassol, semente de tudo que é tipo, todas elas misturadas. E falou assim, até o entardecer eu quero tudo separado, cada semente no seu lugar. As sementes de soja para um lado, semente de milho para o outro, a semente de arroz para o outro, semente de feijão para o outro, tudo separadinho. E se você não der conta, você vai morrer. E a psique sabe que não vai dar conta, né? Isso é uma coisa humanamente impossível. E o que ela faz? Você já sabe o que ela faz? Senta e chora, tá? Cuidado, essa é a primeira orientação do mito para as mulheres. Quando você está num conflito muito grande, senta e chora. Não vá se atracar, tentar resolver as coisas na marra. Senta e chora. Nos meus atendimentos, quando uma mulher vem até mim e eu começo a contar essas histórias para ela, aí eu conto uma etapa e depois marca uma outra sessão, né? Aí na próxima sessão, na portaria do condomínio, eu aviso o guarda para não liberar a entrada da pessoa. Isso é tudo estratégia minha para ver a reação da cliente, né? Então, todas as vezes que eu faço isso, as pacientes caem na armadilha, sabe? O guarda fala, você está vindo conversar com o Tadeu? Não, mas ele não autorizou sua entrada no condomínio. Aí eu falo pro guarda, se ela sentar e chorar, você fala, não, ele acabou de ligar, ele autorizou você a entrar. E se ela ficar raivosa, briguenta, você não deixa entrar. E todas as vezes elas caem na armadilha, elas ficam com raiva, elas brigam lá na portaria e vão embora. Aí na outra sessão eu explico, você falhou no teste, foi um teste para ver se você aprendeu. Então, eu vou repetir isso durante toda a história da lenda. A mulher, diante de um conflito, tem que sentar e chorar. A ajuda vai vir para ela. Para o homem não, o homem é diferente, ele tem que tomar outras atitudes. Eu lembro de uma vez que eu estava construindo a minha casa e num determinado momento o arquiteto pediu para que eu comprasse as coisas para dentro, né? Tipo o vaso sanitário, acabamento, material de acabamento, as torneiras, chuveiro, pia, lavatório, tinha que fazer compra disso aí. E aí eu fui numa loja sofisticada e entrei lá dentro e aí eu vi um monte de torneiras, tipo torneira cara, barata, um monte de vaso sanitário de R$200 a R$5.000. Eu falei, meu Deus, aí o que eu compro? Aí me deu um desespero muito grande, assim, eu senti assim muito paralisado, assim, incapaz, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou comprar agora? Aí me deu uma vontade de chorar, sentei assim, sozinho, lá naquele canto, numa cadeira que tinha próxima, sabe? Falei, e agora, né? Como é que eu não posso errar na compra? E não sei o que comprar. Naquele desespero, passou uma menina, uma vendedora, e falou assim, o senhor está precisando de ajuda? Eu falei, tô. Não vai adiantar, mas eu vou te falar o que eu estou precisando. Expliquei para ela, ela falou, não, como é que é a sua casa? Vai depender da sua casa. Existem linhas para todo tipo de casa, casa mais simples, casa mais luxuosa, né? Então eu expliquei para ela, mostrei umas fotos como é que é a minha casa. Ela falou, não, essa linha aqui dá certo, você compra essa torneira, para essa torneira tem esse vaso, para esse vaso tem esse lavatório, para esse lavatório tem esse chuveiro, é toda uma linha. Nossa, mas que alegria. Então assim, meu primeiro instante não foi brigar, foi sentar e chorar.
E aí a ajuda veio. Isso já aconteceu muitas vezes na minha vida. Em momentos difíceis, né? Você senta, dá aquela acalmada ali, aquele desespero, né? Você senta e chora, e aí quando você menos espera, a ajuda vem. Então vamos ver como é que a psique vai fazer para separar essas sementes. Será que nossa menininha vai dar conta de separar essas sementes até no final do dia, ou ela vai morrer?